Uma crise institucional que tem ameaças rotineiras de rompimento democrático, que tem declarações em tom intimidatório, que tem palavras de baixo calão, que tem tanque na rua para tentar dizer que as Forças Armadas estão na espreita. Uma situação difícil de imaginar no Brasil pós-ditadura militar, mas que está acontecendo. Neste enredo, há agora um novo elemento que ajuda a deixar ainda mais inacreditável o quadro político deste país que optou por colocar a extrema-direita no poder. O presidente da República está reproduzindo teses de contragolpe no WhatsApp e prometendo pedir ele mesmo o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 16 de agosto de 2021, dia em que 14 governadores divulgaram uma nota em defesa dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que vêm sendo ameaçados, atacados e xingados pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. A nota diz o seguinte, abre aspas, o Estado democrático de direito só existe com um judiciário independente, livre para decidir de acordo com a Constituição e com as leis. No âmbito dos nossos estados, tudo faremos para ajudar a preservar a dignidade e a integridade do Poder Judiciário. Renovamos o chamamento à serenidade e à paz que a nossa nação tanto necessita. Fecha aspas. São 14 assinaturas entre os 27 chefes das unidades federativas brasileiras. Ficaram de fora da iniciativa governadores que estão mais ligados ao bolsonarismo, que foram eleitos na onda de extrema-direita de 2018, como o governador do Amazonas, o Wilson Lima, do PSC, e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo. A nota pública não cita Bolsonaro diretamente, mas foi divulgada em meio aos ataques antidemocráticos do presidente da República. Tudo gira em torno de uma estratégia política do titular do Palácio do Planalto de tentar desacreditar o sistema eleitoral brasileiro. Aqui, o alvo são as urnas eletrônicas, mas essa é uma estratégia global da extrema-direita. Lá nos Estados Unidos, onde a votação é bem arcaica em alguns estados, o Donald Trump recorreu ao mesmo discurso. Diante da iminente derrota para o Joe Biden em novembro de 2020, o Trump começou a dizer que a eleição era fraudada. Tanto lá como aqui, essas acusações não vêm acompanhadas de provas, apenas de teorias da conspiração amalucadas. Nos Estados Unidos, os discursos de Trump, às vésperas de dar lugar na Casa Branca a Biden, acabaram na invasão do Capitólio, prédio do Congresso americano em Washington. 5 pessoas morreram no episódio, considerado o mais grave da história da democracia americana. Bolsonaro fala em fraude nas urnas faz tempo, mas esse discurso ganhou mais corpo agora, em meados de 2021, diante do avanço da CPI da Covid no Senado sobre suspeitas de corrupção no governo, isso na compra de vacinas contra a Covid, e também diante da baixa popularidade presidencial. 51% dos brasileiros consideram o governo Bolsonaro ruim ou péssimo, segundo o Datafolha. Já nas pesquisas sobre a sucessão presidencial de 2022, o Bolsonaro aparece atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente defende a impressão de um comprovante do voto dado nas urnas, pauta que ficou conhecida inicialmente como voto impresso e que depois passou a ser chamada por bolsonaristas de voto auditável. Uma expressão que é imprecisa, porque já existem diversos mecanismos de auditoria das urnas, segundo o TSE. Bolsonaro vinha dizendo que sem voto impresso não haveria eleições em 2022. Aí a Câmara foi votar a proposta de emenda à Constituição do voto impresso, agora em agosto. E nos dias que antecederam essa votação, houve 2 movimentos. De um lado, o governo liberava dinheiro público via emendas para os deputados. Do outro, o Bolsonaro usava a estrutura do governo para fazer uma live em defesa do voto impresso, uma live em que apresentou informações de vídeos de internet já desmentidos. No dia da votação em plenário, tanques e blindados da Marinha desfilaram pela Praça dos Três Poderes em Brasília, num gesto visto por parlamentares como uma tentativa de intimidação do Congresso. A PEC caiu, foi rejeitada pelos deputados, mas o ímpeto de Bolsonaro não diminuiu, especialmente depois que o Judiciário começou a reagir para valer.
O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, já vinha fazendo campanhas de esclarecimento sobre o voto eletrônico. O presidente do TSE e ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, conduzia essa campanha. E aí, depois da fatídica live de Bolsonaro, cheia de inverdades, a Corte Eleitoral decidiu reagir de forma mais contundente. Abriu um inquérito administrativo sobre essas mentiras do Bolsonaro, inquérito que pode, em última instância, deixá-lo inelegível em 2022, quando deve tentar a reeleição, e pediu que o Supremo investigasse Bolsonaro criminalmente. O Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, então incluiu o Bolsonaro no inquérito das fake news, um inquérito criminal que está correndo desde o início de 2019. O Moraes também pediu outro inquérito contra o presidente, isso pela divulgação nas redes sociais de uma investigação sigilosa da Polícia Federal sobre as urnas eletrônicas. A dupla Barroso-Moraes virou alvo principal do Bolsonaro. O presidente da República xingou Barroso de filho da puta. Disse também que a hora de Moraes iria chegar. Ameaçou atropelar a Constituição e agora, no sábado, anunciou que vai entrar nos próximos dias com um pedido de impeachment contra os 2 ministros do Supremo. Nesse mesmo dia, aliás, o Bolsonaro encaminhou para os seus contatos de WhatsApp uma mensagem que fala da necessidade de um contragolpe no Brasil, conforme revelou o site Metrópolis. É um discurso parecido com aquele que tentou justificar a ditadura militar a partir de 1964, que apresenta o comunismo como um fantasma que domina o Brasil. A mensagem compartilhada pelo presidente também convoca apoiadores para se manifestarem no dia 7 de setembro. A ideia seria mostrar que ele e as Forças Armadas têm apoio para uma ruptura institucional. O anúncio do pedido de impeachment contra Barroso e Moraes e o encaminhamento dessa mensagem de WhatsApp aconteceram no dia seguinte à prisão do Roberto Jefferson, ex-deputado e presidente nacional do PTB. Aliado do Bolsonaro, ele vinha fazendo uma série de postagens nas quais atacava o Supremo e o Congresso, propunha invadir o Senado para interromper os trabalhos da CPI da Covid, fazia ameaças às eleições de 2022, assim como o Bolsonaro faz também. O Jefferson ainda aclamava por intervenção militar e insurreição popular e pedia a cassação de todos os ministros do Supremo. Em muitos dos vídeos e fotos publicados pelo presidente do PTB recentemente, ele aparece portando armas. Quem mandou prendê-lo foi o Alexandre de Moraes, no âmbito de um outro inquérito, um inquérito que investiga as milícias digitais bolsonaristas. Pedidos de impeachment contra ministros do Supremo são relativamente comuns, mas pedidos de impeachment feitos diretamente pelo presidente da República são algo para lá de excepcional. Em anúncio feito no Twitter no sábado, Bolsonaro escreveu isso aqui, abre aspas. Todos sabem das consequências internas e externas de uma ruptura institucional, a qual não provocamos ou desejamos. De há muito, os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, extrapolam com atos os limites constitucionais. Fecha aspas. Aí o presidente diz que na próxima semana, que vem a ser essa semana aqui, vai levar ao presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas, um pedido para que instaure um processo de acordo com o artigo 52 da Constituição Federal. O artigo 52 da Constituição Federal versa sobre a responsabilidade do Senado de conduzir impeachments de ministros do Supremo. O processo por crime de responsabilidade de ministros do Supremo é semelhante ao processo de crimes de responsabilidade contra presidentes da República, mas tramita somente no Senado, sem passar pela Câmara dos Deputados. A lei de 1950, que é a lei do impeachment, que define os crimes de responsabilidades de ministros da Corte, é a mesma utilizada para definir os crimes de responsabilidade dos presidentes da República. É a lei que foi usada no caso dos ex-presidentes Fernando Collor, em 1992, e Dilma Rousseff, em 2016. Um ministro do Supremo comete crime de responsabilidade quando altera, por qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou voto já proferido em sessão do tribunal. Quando julga alguém mesmo sendo suspeito na causa, ou seja, quando tem algum interesse próprio no julgamento que vá além de suas posições como juiz. Quando exerce atividade político-partidária, quando é negligente ou quando procede de modo incompatível com a honra, a dignidade e o decoro das funções.
Qualquer pessoa pode apresentar ao Senado uma denúncia contra um ministro do Supremo e pedir seu impeachment. Na petição, é necessário relatar quais condutas se encaixam na descrição de crime de responsabilidade e quais são as provas. Cabe ao presidente do Senado, no caso Rodrigo Pacheco, decidir se dá ou não prosseguimento ao impeachment. Ele pode simplesmente determinar o arquivamento, alegando que faltam fundamentos. Se o processo avançar, o que é visto como algo bem improvável no caso de Barroso e Moraes, é instalada uma comissão especial com 21 senadores que investiga as condutas relatadas e, ao final, vota um relatório contrário ou favorável ao impeachment. Na hipótese da comissão especial opinar pelo impedimento do ministro do Supremo, ele é afastado temporariamente do cargo e o caso vai à análise do plenário do Senado. Se no mínimo 54 de 81 senadores votarem pelo impeachment, o ministro é afastado definitivamente do cargo e pode ser proibido de exercer qualquer cargo público no prazo de 5 anos. Nos seus 130 anos de funcionamento, o Supremo nunca teve um ministro processado por crimes de responsabilidade, mas já teve ministros cassados durante ditaduras. No regime militar, por exemplo, os generais que comandavam o país obrigaram 3 ministros a se aposentar à força em 1969, mas nunca houve um processo de impeachment. Nessa segunda-feira, questionado por repórteres, o vice-presidente Hamilton Mourão repetiu algo que é quase líquido e certo em Brasília, que é o cenário em que o Senado arquiva os pedidos. O presidente tem a visão dele, ele considera que esses ministros não estão passando os limites aí em algumas decisões que têm sido tomadas, e uma das saídas dentro da nossa Constituição, né, que prescreve ali no artigo 52, seria o impeachment que compete ao Senado fazer, né? Então ele vai pedir para o Senado, vamos ver o que vai acontecer, acho difícil o Senado aceitar. Bolsonaro e Mourão, inclusive, estiveram juntos no evento no sábado, mesmo dia em que o presidente anunciou os pedidos de impeachment contra os ministros do Supremo. Eles estavam num evento de formatura dos cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, em Resende, no estado do Rio de Janeiro. Os dois, presidente e vice, nem se falaram. Bolsonaro está irritado com o vice, com quem já não se dá bem há muito tempo. Isso porque, na mesma terça-feira em que o presidente colocava tanques na rua em dia de análise da PEC do voto impresso, Mourão se encontrava numa reunião particular com Barroso, o presidente do TSE e ministro do Supremo que Bolsonaro quer tirar do cargo. Se, por um lado, os pedidos de impeachment anunciados por Bolsonaro contra o Barroso e o Moraes têm pouca chance de prosperar, a própria iniciativa do Bolsonaro pode causar problemas para o presidente. Num artigo publicado no jornal Folha de São Paulo nesta segunda-feira, o doutor em Direito, professor e advogado Lênio Luiz Streck afirma que um pedido infundado do presidente contra os ministros do Supremo pode configurar crime de responsabilidade por parte do Bolsonaro. Aí a gente entra no impeachment do próprio Bolsonaro. Impeachment que, apesar dos mais de 120 pedidos na Câmara dos Deputados, parece longe de se tornar uma realidade. Então, por hora, impeachment é só discurso na crise política nacional. Uma monja contratada por uma empresa de cervejas. É um ponto inusitado, mas está acontecendo no Brasil. Quem conta essa história pra gente é o redator César Gaglione. César, a Ambev fechou uma parceria com a monja Coen, uma monja zen budista. O que motivou esse acordo? Segundo a Ambev, a monja Coen Roche será a embaixadora da moderação da empresa. Em uma nota que a Ambev enviou para a imprensa, a fabricante de bebidas diz que a parceria quer, abre aspas, estimular o consumo responsável por meio do autoconhecimento, que, para nós, é a chave da moderação, fecha aspas. A Ambev também diz que o trabalho com a monja é parte de, abre aspas, um compromisso público que tem como objetivo oferecer ferramentas de ensino para que as pessoas compreendam suas relações com o álcool a partir de 5 comportamentos, sendo eles autoconhecimento, contar doses, planejar o consumo, hidratar-se e diversificar o consumo, fecha aspas. A nomeação da monja Coen como embaixadora da Ambev é parte de uma tendência crescente no mundo publicitário. No universo da propaganda, os embaixadores de uma marca são as pessoas que personificam os valores e intenções daquela empresa, tendo um contato com o público muito mais intenso do que aquele que tem um mero garoto ou garota propaganda, já que normalmente esses contratos são assinados para um trabalho de médio ou longo prazo. E César, quais foram as críticas direcionadas para essa campanha? A nomeação da monja Coen como embaixadora da Ambev gerou debates nas redes sociais, em especial no Twitter.
O principal ponto que foi abordado é o de usar uma autoridade religiosa como instrumento de publicidade para bebidas alcoólicas, em um momento em que o consumo de álcool tem aumentado significativamente no mundo, ao mesmo tempo em que há discussões que geram ao menos a intenção de beber menos em uma parcela significativa da população. Segundo esses argumentos, a linha entre o consumo moderado e o consumo exagerado é tênue, e o tiro pode sair pela culatra. Outro argumento usado é de que a associação da Monja Coen com a Ambev viola um dos 5 preceitos básicos do budismo, que diz que deve-se evitar substâncias intoxicantes. No passado, a Monja Coen já fez falas públicas em que diz acreditar que é possível diferenciar o que é o consumo moderado, o que não teria problemas do ponto de vista do budismo, do que é a embriaguez, que de fato iria contra os ensinamentos de Buda. Por fim, também apareceram pessoas que disseram que a Ambev usou técnicas de apropriação cultural para aumentar suas vendas, tomando para si e glamorizando por meio da monja valores e visões de mundo do budismo. A Monja Coen não é a primeira líder budista a participar de ações publicitárias. O Dalai Lama, líder máximo do budismo no mundo, já esteve presente em propagandas de empresas como a Apple e a montadora de carros Mercedes-Benz. Esse texto do César você pode ler em nexojornal.com.br. O Talibã chegou à capital Cabul no fim de semana e retomou o comando do Afeganistão. O repórter especial João Paulo Charlot comenta esse fato que vem ocupando manchetes pelo mundo afora. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, culpou nesta segunda-feira os próprios afegãos pelo destino do seu país. Em discurso ao vivo na Casa Branca, Biden sugeriu nas entrelinhas que os políticos afegãos são corruptos e os militares covardes. De acordo com ele, a missão de refrear a ofensiva do Talibã era dos próprios afegãos, e eles falharam. O discurso de Biden pretendia ser uma resposta às imagens chocantes de centenas ou milhares de civis tentando se pendurar em aviões no aeroporto da capital Cabul para fugir do Talibã à medida que o grupo insurgente consolidava o controle da capital. Em resumo, o Biden disse que o Afeganistão não é mais um assunto para os Estados Unidos, ou pelo menos não é o assunto que costumava ser. Depois de 20 anos de presença militar, a história das tropas americanas no Afeganistão acabou. Biden disse que os Estados Unidos tinham 2 missões no Afeganistão. A primeira era matar ou capturar os responsáveis pelos atentados de 11 de setembro de 2001. A segunda era impedir que o Afeganistão voltasse a servir de base para novos ataques terroristas contra os Estados Unidos. O presidente americano disse que os Estados Unidos nunca tiveram a intenção de reconstruir o Afeganistão, o que é chamado de State Building ou Nation Building. A fala do Biden foi, nesse sentido, cheia de meias-verdades. O Talibã foi tirado do poder em 2001. O Bin Laden, líder da Al-Qaeda, foi morto em 2010. Depois disso, os Estados Unidos ainda ficaram 10 anos no Afeganistão. Mais de $1 trilhão foi investido para tentar erguer no país um modelo de democracia e de governo que se assemelhasse aos modelos ocidentais. Nesse sentido, a missão foi um fracasso. A questão é que Biden argumenta que se a missão continuasse por mais 20 anos e atravessasse a gestão de outros 4 presidentes americanos, nem assim o Afeganistão se transformaria no tipo de país que os tecnocratas, diplomatas e militares americanos queriam. Agora vai ser a vez de o Talibã voltar a moldar o destino do país sem os americanos e sob a aprovação de 2 potências rivais dos Estados Unidos, a China e a Rússia, que já estendem a mão ao novo governo. Do anúncio de Bolsonaro, que vai pedir o impeachment de ministros do Supremo, passando pelo acordo entre a Ambev e a Monja Coen, e fechando com a volta do Talibã ao poder no Afeganistão, durma com essa. Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Letícia Arcoverde, participações de César Galione e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, durma com essa. Amanhã tem mais. Até lá.